E realmente não, mas é sério, é muito legal estar aqui em Belo Horizonte mesmo, porque afinal de contas, por mais que não queiram, né, eu sou mineiro, né? Então, eu estou sempre disponível para vir aqui sempre que o Afonso me convida, venho correndo, né, Afonso? Agora, em Araxá, eu não vou fazer um discurso terrível, vou fazer um discurso ameno. Pois é, não, eu espero que sim, né? Brincadeira. Bem, Fato, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco do livro, mas uma primeira pergunta que me veio depois da leitura é se a chave do livro está no título ou no personagem. Então, por que eu fui escrever esse livro, né? É, eu vinha já há um tempo, eu tinha, na verdade tudo começou assim, eu escrevi Eles Eram Muitos Cavalos, quer dizer, publiquei em 2001, que era uma espécie de tentativa de exercício mesmo formal para eu escrever O Inferno Provisório, que são 5 volumes, são quase 1000 páginas de uma espécie de reflexão a respeito da história brasileira da metade do século XX até o final do século XX, a partir de um ponto de vista que não é muito comum na literatura brasileira, que é o ponto de vista do universo da classe operária ou da classe média baixa. E eu escrevi esses 5 volumes, no meio, na escrita desses 5 volumes, eu ainda publiquei 2 outros livros, um que se chama De Mim Já Nem Se Lembra, que é um livro, coitado, o próprio título diz, né, que ninguém se lembra desse livro, né, porque ele foi publicado como um livro destinado à EJA, que é Educação de Jovens Adultos, né, e a editora, que foi muito boa, muito simpática realmente, mas assim, ela não fez o livro circular em livraria e esse livro acabou tomando um rumo estranho, porque, por exemplo, ele está publicado, a edição mais bonita dele está publicada em Portugal, e está publicada na Itália também, mas ninguém tem acesso a ele aqui no Brasil. E aí ele vai voltar a circular no ano que vem pela Companhia das Letras. E também esse livro também tem a ver com esse universo desse mundo, digamos assim, do mundo do imaginário da classe média baixa, do operário urbano. E depois eu publiquei, no meio ainda desse livro, eu publiquei um outro chamado Estive em Lisboa e Lembrei de Você. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né? Você fala, mas a minha pergunta não era sobre isso, né? Mas você vai ver Eu ia que falar isso. depois eu enrolei, mas eu vou chegar aí. Eu devia ter perguntado logo no início. Por que você escreveu esse livro? Exatamente, pois é. Então vamos começar de novo. Pergunta. Por que você escreveu esse livro? Então, aí essa parte aí eu já disse, né? Beleza. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu assim estava me sentindo, de certa maneira, um pouco confortável nesse universo, e eu acho que talvez a morte do escritor seja quando ele se sente confortável num determinado lugar. Porque é quase que natural que ele comece a se repetir. Ele começa a se sentir muito bem, fala, esse universo eu conheço, essa linguagem eu conheço, então, ok, você começa meio que trabalhar num piloto automático. E eu não queria isso, eu queria evitar isso, inclusive eu queria muito, isso foi uma coisa que eu acho que eu conquistei, que é nunca ter sido assim, deixado que se colocasse um adjetivo no tipo de literatura que eu falo, ou o fato foi literatura operária, ou faz literatura social, ou faz literatura regionalista, ou faz literatura sei lá o quê, né? Porque isso aí é uma coisa que eu nunca quis deixar que se colocasse um rótulo nisso. E até também por isso que eu resolvi, então, me colocar num lugar de absoluto desconforto. Qual era esse lugar de desconforto? Era tentar escrever um livro que fosse, não tivesse, aparentemente, nada a ver com os livros anteriores. Eu digo aparentemente porque, no fundo, tem, eu vou dizer o que ele tem. Aparentemente, não tem, porque é um livro que as histórias não se passam no Brasil, ou, pelo menos, a maior parte das histórias não se passam no Brasil. Tem como a linguagem, uma linguagem bastante diferente, porque ele não foi escrito por mim, ele foi escrito por um personagem, o Dório Fineto, então é ele que é responsável pelo livro, e, portanto, a linguagem que ele se utiliza para escrever as histórias é uma linguagem diferente da minha, né? E também porque, de alguma maneira, ele está discutindo questões que, aparentemente, não estão sendo discutidas nos outros livros. E eu digo tudo isso aparentemente, por quê? Porque, no fundo, é uma continuação das minhas preocupações básicas, que são, primeiro, uma pesquisa formal, eu nunca abri mão disso, esse livro também faz isso, é um livro dentro do livro,
algumas pessoas podem ler o livro, que é um livro de contos. Não, mas não é um livro de contos. Né? Não é um livro de contos. É um livro que tem histórias, mas não é um livro de contos. É um romance. E por que é um romance? Aí vocês têm que comprar o livro para ver. Né? Tem que comprar, gente, porque depois é sempre assim, no final, todo mundo fala, esse cara é simpático, é legal, bacana. Está sendo vendido com desconto lá fora. Todo desconto que a gente recebe da livraria, a gente passa para os autores. Está vendo que bacana, né? Porque todo mundo fala, esse cara é legal, é simpático e tal, e vai embora e não compra o livro. Aí não pode, né? Tem que achar esse cara simpático, legal, e vamos até por isso comprar o livro dele. Está querendo dizer que você é simpático, legal? Sim, não é verdade? Eu, pelo menos, estou me esforçando aqui para ser. Então, mas não é só aparentemente, porque, primeiro, ele continua com as pesquisas formais que estão presentes nos outros livros, alguns mais, outros menos, mas em todos eles tem essa preocupação. A temática dele é a mesma, ou seja, a temática dele é a questão do pertencimento, ou seja, esse lugar ou esse não lugar que nós ocupamos hoje num mundo em que as pessoas, no Brasil principalmente, a gente não tem raízes sólidas, a gente tem uma espécie de desassossego ou um certo mal-estar no lugar em onde a gente está, e, portanto, a gente não consegue ter uma coletividade no sentido de expressivo mesmo, uma coletividade em que possamos pensar em coisas comuns e a longo prazo. Então, é só, aparentemente, ele não está ligado aos outros livros. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida alguma, isso é uma coisa que realmente eu me coloquei, que era estar numa situação de desconforto, e essa situação de desconforto, então, ela está, de alguma maneira, presente nesse livro. Eu vou voltar ao no meu universo anterior? Não sei. Você vai voltar ao seu universo interior? Então, boa pergunta, Afonso. E é uma pergunta que a gente tem que pensar, porque eu não estava preparado para responder essa pergunta. Não sei. Não sei. Aliás, a resposta é melhor ainda, né? Porque, veja bem, é claro que, evidentemente, se eu achar que algumas questões ainda podem ser discutidas a partir daquele universo, eu vou discuti-las. Se eu achar que não. E se eu achar também, de repente, que eu não consigo mais escrever esse tipo de coisa, eu vou fazer outra coisa também. Porque eu acho que a gente tem que estar aberto às suas inquietações, né? E as minhas inquietações hoje são essas, enfim. Por que você incluiu tantas cidades e tantas viagens nesse livro? Bom, para isso, eu tenho que contar o que é o livro. Rufato, o que é o livro? Muito bem. Isso não está ensaiado, não, viu? Eu juro. O Afonso Barretão, hoje... palhaçada pura mesmo. Vou parar com isso. O Afonso hoje está, assim, né, fazendo perguntas incisivas. O livro é o seguinte, eu estava na minha casa, tranquilo, dormindo, aí um dia eu recebi um telefonema, e era de uma pessoa que se chama Dório Fineto, e Fineto, eu não sei se vocês sabem, os italianos que vieram para Minas Gerais, eles são tão invisíveis, que se vocês estudarem a história do Brasil, tem assim, tem um capítulo, italianos do Brasil. Aí fala assim, italiano no Rio Grande do Sul, italiano de Santa Catarina, italiano no Paraná, italiano do Espírito Santo, italiano de São Paulo. Não existe italiano no Brasil, nunca existiu. Isso é uma ficção, né? Mas, enfim, como eu sou a ficção, o Fantini é ficção, um monte de gente é ficção, né? Então, a minha família é toda Lovalho e Ferrari. Pois é, você vê, é ficção. Então, o Dório Fineto me ligou, ele lá da minha região, lá, ele é de Rodeiro, a minha família é da colônia italiana de Rodeiro, e ele também é de Rodeiro. E na virada do século 20 para 21, enfim, ele, que é um cara que saiu de Rodeiro, ele foi estudar engenharia em Juiz de Fora, ele se formou em engenharia em Juiz de Fora, e ele foi fazer mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, e lá do Rio de Janeiro ele acabou indo trabalhar no Banco Mundial, como consultor na área de engenharia do Banco Mundial, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Banco Mundial tem uma série de investimentos na área de infraestrutura em países, não só em países pobres, não é só em países pobres, países em desenvolvimento, enfim. E ele foi, então, trabalhar como consultor do Banco Mundial, mas ele manteve um pequeno apartamento no Flamengo. Não sei se você conhece a Rua Paissandu ali, ele tinha um apartamentinho, a rua pequenininha, um dia eu vou te levar para você ver lá, tem
Bem no meio da rua tem um prédiozinho Art Nouveau lá, ele morava ali. Obrigado, Tinha um apartamento lá. Estou esperando. Então tá, então vai lá. E aí, ele na véspera, né, na passagem do ano, de repente, ele percebeu, puxa vida, ele estava no Rio de Janeiro sozinho, aquela festa toda, né, você deve, não é da sua época, mas houve uma passagem do século XX, XXI, que foi uma festa, você não lembra disso, mas foi uma festa enorme, todo mundo ficou muito feliz, e ele se pegou naquela situação, puxa, sozinho, sem família, porque ele acabou não se casando, sem parentes ali por perto e tudo, e ele entrou numa crise realmente bem grande, e ele teve uma depressão mesmo, sabe? E aí, com essa depressão, ele procurou uma psiquiatra. E essa psiquiatra acabou ajudando a sair daquela depressão aguda. Ele acabou voltando a trabalhar em Washington, mas ele voltava sempre para se tratar com ela. E a psiquiatra dele começou a perceber que, curiosamente, ele não contava as histórias da vida dele, ele falava de outras pessoas que ele conheceu ao redor do mundo. Eu tenho certeza, ela falou, esse cara não vai responder minha pergunta, mas você vê que eu dou uma volta nada, eu chego lá. Aí, como ele conhecia muitos lugares do mundo, ele contava essas histórias para ela, e ela falou, puxa vida, você devia escrever essas histórias, né? Isso não está no livro não, tá, gente? Já estou contando, porque o Dória que contou para mim. E aí, ele, então, resolveu escrever essas histórias, e ela falou, você conhece o Luiz Rufato? Aí ele falou, nunca ouvi falar. Que nem, né? Claro, ele nunca ouviu falar mesmo. Aí ela falou, pô, é um escritor, ele inclusive é da sua região. Ele falou, você está brincando? Ele falou, Aí ele foi procurar os livros, não encontrou, porque a gente não encontra os livros nas livrarias, né? Mas aí, enfim, ele acabou achando, deve ter entrado num site de qualquer livraria, conseguiu comprar os livros. E ele, então, percebeu que não só eu escrevia sobre a nossa região, como ele era meu parente. Porque os Finetos, o Fato, a minha bisavó, uma bisavó era Fineto, né? Então, nós temos um parentesco comum. E ele me entrou em contato, então, e falou, olha, eu escrevi umas histórias aqui, eu queria que você lesse, ver se tem se presta para alguma coisa, né? E aí eu li, eu sou muito sincero quando manda as coisas para mim, eu li porque ele era meu parente, porque normalmente eu não leio não, porque dá um trabalho danado, né? Aí eu li porque ele é meu parente e falei, olha, eu sinceramente acho que aqui não tem ainda literatura, não. Aí ele falou, então fica com isso para você, se quiser reescrever e publicar. Aí eu fiz isso, eu reescrevi as histórias e publiquei as histórias que estão dentro do livro, que o livro chama-se Viagens à Terra Alheia, o livro dele, não o meu, o livro dele. E aí eu acabei achando que era necessário para o leitor entender isso, eu fiz uma apresentação do livro dele, né? E acabei também fazendo uma pequena biografia no final sobre ele. E ele ficou bravo comigo, ele falou que não é nada daquilo. Uhum. Ele falou, imagina, você inventou uma história sobre mim e tal. Então, o livro é sobre isso, e por isso que tem tantas cidades, porque ele viajou muito. Ele conheceu vários lugares e tudo, e talvez porque ele tem uma cara boa, um cara bacana, e as pessoas achavam que podia ficar contando histórias para ele, mas meio padre, né? As pessoas olhavam para ele e sentiam a vontade de conversar. Sabe o que aconteceu comigo? E contava a história para ele. Mas ele está morando em Itaipava agora, porque ele teve um pequeno acidente e não está conseguindo viajar mais de avião, ficar muito tempo em avião. Então, ele se aposentou e está morando em Itaipava. E como é que você se sente como sequestrador de histórias? Não, eu não sou, ele que contou as histórias para mim, eu não tenho nada com isso. Veja bem, eu acho engraçado porque é isso, as pessoas sentam assim, rapaz, você é escritor, né? Eu vou te contar uma história, e aí conta uma longa história. E a história não tem nenhum interesse. A maioria, sabe por quê? Porque elas são comuns. Às vezes o cara está contando uma história, 2 horas de história, não, porque aí é minha mãe, meu pai e tal. E aí, de repente, ele fala assim, não, e aí tinha um cachorro, e esse cachorro, uma vez, ele gostava tanto de mim, quando ele me viu, ele saiu correndo atravessar a rua, veio um carro e atropelou, e falou, opa, aí está a história. Aí realmente tem uma história, né? Mas, às vezes, o resto da história inteirinha não interessa nem um pouco, né? Então, eu não sou sequestrador, não, senhor. Rufato, o que é um rufato? Do livro não, é um que cara... O que é um rufato? Quem é um rufato? O que é? Puxa vida. Olha, se a gente for a raiz Dom Rufato na sua cabeça, uma coisa assim? Não, né? Pode ser, porque, veja bem, rufo é ruivo, né? E essa desinência ato em italiano é exatamente assim, aqueles... É uma qualidade, né? Assim como o eto, né, o Nicoleto, e como ato, eto, e oto, né, os Bartolotto. Lota também, né? O loto, lota. Né? Então, é oto, ota, ato, eto.
são sempre designações de alguma coisa. Então, rufato significa aqueles ruivos, né? E então, assim, se você encontrar um ruivo pela frente, é um rufato, certamente é um rufato. Não vamos falar isso para você nunca. Ainda mais depois que eu perdi os poucos e parcos ruivos. Fato, por que você, já entrando um pouquinho no tema daquele Papa de São Paulo, por que você acha que o desenraizamento é o mal do século XXI? Bom, primeiro assim, né, eu acho que se a gente pegar na história da humanidade, nós nunca tivemos uma movimentação de população tão grande quanto no século XX e XXI. Né? As movimentações são assim, uma coisa impressionante. Vocês pegarem nos mapas, vocês vão ver é uma coisa absurda. E o Brasil, particularmente, é um país muito interessante desse ponto de vista. E aí eu vou então, talvez, desenvolver um pouco a minha hipótese de por que eu acho que a questão da violência no Brasil é mal entendida. Porque, se vocês pensarem, veja bem, o Brasil, em 1500, era um lugar, uma grande floresta, né, habitada por índios. E esses índios, eles acabaram literalmente num genocídio, embora, quando eu falei que houve um genocídio no Brasil, as pessoas falam, não é verdade, imagina. No Brasil existiam 5 milhões de índios no século XVI, hoje tem, melhor das hipóteses, 900, 1 milhão talvez. Né? Mas não foi genocídio, claro. Né? Não deve ter sido, sei lá, eles sabem, não sei o que aconteceu. Eu acho que foi um genocídio. Só para vocês terem uma ideia, o Guido Barlieri, não sei se vocês conhecem, o Guido Barlieri foi um sujeito, um francês, ele era um oficial do exército do Napoleão, e o Guido Barlieri recebeu do Dom Pedro I o título de inspetor-geral dos índios da região de Minas Gerais. Deixa eu pensar aqui, então, em 1800, na década de 1840, mais ou menos, ele passou por Minas Gerais, por Zona da Mata, mais especificamente pela região de Cataguases, e ele era responsável pelos aldeamentos ali. Né? O Saint-Hilaire escreve no livro dele, quando ele passou por Minas Gerais, que naquela região, quando ele passou por lá, existiam alguns fogos que eram algumas casas pobres de portugueses, de brancos, não portugueses, de brancos, e algumas, ele diz, algumas aldeias de 3 povos indígenas, portanto, era muita gente, né? Eram os coropós, puris e coroados. Então, você vê que não era meia dúzia, eram algumas aldeias de alguns povos, de 3 povos. Muito bem. Quando o coronel João Duarte, que fundou a cidade de Cataguá, não era o João Duarte, não, era um outro. Bom, enfim, quando o coronel que fundou a cidade de Cataguá chegou lá, 28 anos depois, não tinha índio mais. 28 anos depois, não foram 280 anos, não, 28 anos depois. Então, imagina o que foi. Depois, então, nós começamos com o genocídio. Depois nós trouxemos os africanos negros para o Brasil para serem escravos aqui. Né? Também não eram daqui. Depois nós tivemos as grandes levas de imigração no final do século XIX de italianos, alemães, japoneses, polacos, mais o quê? Espanhol, enfim, um monte de gente veio para cá no final do século XIX. Depois, no século XX, nós tivemos grandes imigrações de nordestinos para São Paulo e Rio de Janeiro, para trabalhar na indústria automobilística, enfim, não a indústria de uma maneira geral. Depois, nós tivemos uma grande imigração de gaúchos e catarinenses em direção a Rondônia, né, por conta do enfrentamento de novas áreas de Mato Grosso, Goiás e tal. Então, se vocês perceberem, o movimento no Brasil é uma coisa espantosa, assim, o tempo todo é uma circulação de gente incrível. E o que acontece com isso? Acaba que nós todos acabamos
não tendo raízes. Fora as grandes cidades, né? Sim. Pequenas cidades para para grandes cidades pelo Brasil inteiro. Exatamente isso. Quer dizer, você tem o inchamento Belo Horizonte, inchamento de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, isso tudo vai fazer com que nós todos não tenhamos raízes fincadas. E aí não precisamos de falar de política nem nada, vamos falar de botânica, né? Quem tem qualquer tipo de interesse por uma planta que seja, vocês vão concordar comigo, quanto mais profunda a raiz dela, mais solidamente ela está instalada, né? Quanto mais a raiz dela é superficial, mais fácil ela ser derrubada, e qualquer ventinho que vem derruba ela, né? E é assim também com a gente, quer dizer, a gente não ter uma raiz profunda, a gente não ter uma raiz sólida, faz com que nós não tenhamos, de alguma maneira, nenhum compromisso. E não é porque a gente não quer, não. Não tem porque não tem. Compromisso com as coisas que estão à nossa volta. E aí, isso é muito evidente quando vocês devem ter visto várias vezes na vida de vocês verem isso. Por exemplo, passa um carrão. Outro dia eu descobri que chama SUV. Porque eu não tenho carro, nem sei dirigir, então não sei nome de carro nenhum. Mas aí eu aprendi esse para falar. Senão as pessoas ficam, mas o que esse cara está falando? Aprendeu dentro do meu carro hoje? Não foi dentro do seu, não, mas o seu também é um bom exemplo. Então, pega o carro do Afonso, e aí, por exemplo, ele é todo cheio de, como é que chama? Vidro fumê, né? Carrão, assim, e ele é rico, né? Então ele passa assim na avenida. Não, é rico sim, gente, não é brincadeira, não. Ele é rico. É blindado. É isso aí, eu esqueci, blindado. Aí ele passa na avenida assim, aí ele não toma cerveja dirigindo, porque senão é multado, mas ele toma latinha de refrigerante ou de suco energético. Aí passa, tomou tudo, aí abre, baixa o vidro e joga a latinha lá fora. Não é verdade? Mas não é só o Afonso que faz isso. Não é. Você vai numa comunidade pobre aqui de Belo Horizonte, aí o cara tem um sofá lá que de tanto ele usar do jeito que ele quiser, né? Aí estragou, já não serve para nada, o que o cara faz? Joga no rio, né? Então, assim, a mentalidade nossa de cima a baixo, de baixo a cima, é a mesmíssima. Eu estou me lixando para o próximo. Estou me lixando. Sim, o máximo que nós temos preocupação é com nossa casa. Então, primeiro, a casa do vizinho foi assaltada, não tenho nada com isso. A casa do vizinho do lado esquerdo foi assaltada, não tenho nada com isso. A minha casa foi assaltada, é um absurdo. Temos que tomar alguma providência. Imagina, minha casa foi assaltada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com essa coisa de desenraizamento é isso. Eu acho que uma das questões da violência urbana hoje no Brasil, ela evidentemente tem a ver com a questão das drogas, é evidente que tem. Tem a ver com a questão social, tem também a ver com a questão social, e tem a ver com impunidade, tem a ver com impunidade, tem a ver com exemplo, tem a ver com exemplo, mas também, eu acho, no meu ponto de vista, tem a ver com o fato de que nós não nos responsabilizamos pelo lugar em que a gente está. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você pega um rio, é engraçadíssimo, porque assim, engraçado, trágico, né? Porque assim, não dá certo a limpeza de rios, porque assim, por exemplo, eu falo assim, eu vou todo o meu esgoto aqui da minha cidade eu vou tratar. Aí eu gasto uma grana enorme e trato todo o meu esgoto, mas o cara da cidade de cima não trata e nem a cidade do baixo. Então assim, para mim, esse tema do desenraizamento é que realmente assim provoca a invisibilidade das pessoas, é ele que provoca essa infelicidade. Eu vou falar para vocês, assim, eu realmente acho curiosíssimo, porque a gente fala assim, o brasileiro é super feliz, o brasileiro é um povo feliz, né? Nós somos felizes. Entrem no metrô de São Paulo, ou no trem suburbano de São Paulo, provavelmente a mesma coisa em Belo Horizonte, entre no trem de Belo Horizonte que vai para a periferia da cidade e vê como nós somos muito felizes. Realmente uma felicidade, assim, vocês não têm ideia do tamanho da felicidade. Então, assim, o que eu tenho tentado fazer, não na minha literatura, porque, enfim, é muito pouco, mas quando me dão um microfone, igual agora estão me dando um microfone, o que eu tento fazer é exatamente assim, colocar algumas questões, não são verdades, porque eu não tenho verdades, eu tenho dúvidas, mas colocar algumas questões que eu acho importantes para que as pessoas pensem junto comigo, discordem de mim, concordem comigo, mas pensem a respeito de algumas coisas que eu acho que são importantes da gente pensar.
Sim, mas lá tem uma ditadura assim que nem para matar os outros dá, né? Porque uma ditadura, o próprio Estado mata, né? Porque lá a ditadura é tão forte que quando você é condenado à morte, a família tem que pagar até a bala que eles usam. É incrível, né? Até a bala que o cara quer dizer, que é assassinado lá, a família tem que pagar. Então, se você pensar, ô Gifone, durante todo o período da ditadura brasileira, por exemplo, lá em Cataguases, a gente pegava, eu tinha uma bicicleta, eu trabalhava, né, eu trabalhava como operário têxtil, e eu ia para a fábrica trabalhar. Eu tinha 15 anos. Eu ia trabalhar com a minha bicicleta. Eu deixava a bicicleta em frente à fábrica, sem absolutamente nenhuma correndo, nada. Ela ficava lá do jeito, eu encostava a bicicleta lá e ficava. Ninguém mexia nela. Mas não mexia nela, não era porque as pessoas não mexiam nela, não mexiam nela porque elas sabiam. Eu tinha um delegado na cidade que ele se gabava de torturar pessoalmente as pessoas. Ele se gabava e falava publicamente, ia numa rádio, assim, estava entrevista na rádio, aí as pessoas falavam assim, doutor Lindolfo, era o nome dele. Aliás, o mesmo nome do pai, do avô do Collor, né, que era Lindolfo Collor, né? Doutor Lindolfo, mas não tem nada a ver, porque o Lindolfo Collor parecia até que era uma pessoa decente, embora tenha matado um cara, não sei, não foi ele que matou, né? Foi, né? Foi o pai dele ou o avô dele? Pai? O pai dele. Então, mas ele chamava doutor Lindolfo. Aí o doutor Lindolfo ia para a televisão, para a rádio, e as pessoas falavam, fulano de tal foi preso. Não, preso, ele confessou. Ele confessou que roubou sim, porque inclusive nós demos uns tapinhas nele lá, batemos nele lá. Porque você sabe, bate com toalha molhada, não fica nem... É até uma boa, vocês sabem disso? Se vocês baterem com toalha molhada, não fica marca. É uma boa dica essa, né, Gifone? Batam, se vocês for bater alguém, bate com toalha molhada, não fica marca. E ele falava, deu uns tapinhas, né, batemos com toalha molhada lá. Então, assim, eu acho que isso tem a ver com a repressão, com a ditadura. Evidentemente, como eu não tenho verdades, mas eu acho que a questão lá na China está muito ligada a como que o Estado lá, você vê, todo mundo na China é espião. Todas as pessoas, todas, elas ficam espionando umas às outras. E se você colocar o pé fora do riscado, imediatamente alguém vai ter visto e vai te denunciar. Não sei, Gifone, eu estou aqui fazendo um exercício de compreensão disso, não sei. Mas a mim me parece isso, e aí você vai falar, então a democracia não é boa, né? Porque você tem um índice de violência altíssimo. Não, eu acho que nós temos um problema muito grande a ser resolvido, porque problemas que, por exemplo, esse problema do desenraizamento não é único, como eu disse, para explicar a violência. Né? A violência está ligada à questão do tráfico de drogas altíssimo, que na China é de outra natureza, está ligada à questão de uma injustiça social no Brasil, que na China não havia até então, agora já há, não tão grave quanto no Brasil, mas já há, e está ligado a uma questão também do machismo. Aliás, incrível, né? Até o machismo brasileiro tem a ver com a violência. Porque, por exemplo, quando o cara para no trânsito lá, e o cara, sei lá, ele sem querer cortou o outro lá, e o cara está com a mulher dele, imagina, ele tem que mostrar para a mulher dele que ele é macho, né? Aí ele baixa o vidro e fala, eu não vou falar não, porque está gravando, né? Mas é o seu pontinhos. Aquilo ali é uma demonstração de macheza dele, mais para impressionar as mulheres, impressionar ele mesmo, aos amigos dele, que propriamente é machismo. Então, até o machismo agrava a violência no Brasil, eu acho. Eu acho que tem a ver com isso, mas tem uma coisa muito interessante, Barreto, que é o seguinte, quando a gente está fora, e aí fora nesse sentido, quando você está trabalhando fora e tudo, aí realmente a solidariedade aumenta muito. Isso é muito comum nas comunidades, por exemplo, de brasileiros no exterior. Né? Você vai em Portugal, por exemplo, você vai encontrar, assim, você está, por exemplo, entra numa tascazinha lá, abre a boca e fala assim, eu queria uma mesa, e imediatamente todos os brasileiros que estiverem ali falam, é um brasileiro, brasileiro. Ou se você tiver, sei lá, uma vez um cara me contou uma coisa muito curiosa, ele falou assim, o homem é um sujeito muito estranho, né? Porque ele falou assim, por exemplo, ele era, sei lá, um peruano, tá? E um peruano, por exemplo, que na Europa
tido como segunda categoria, de cidadão de segunda categoria, né? Ninguém nem dá bola para um peruano lá. E aí diz ele que uma vez ele estava numa estação de trem no meio da China, Gifone, sozinho. Ele, um peruano e só chineses. E eis senão quando vem em direção a ele um dinamarquês. E o cara olhou para ele e abraçou. Por quê? Porque eles não eram chineses. Não é curioso isso? Ou seja, a solidariedade é uma coisa muito maluca. Porque esse cara nunca iria olhar para esse peruano na Europa. Mas no meio da China, sim, eles são iguais. Porque eles não são chineses. Então, eu acho que quando você pega, por exemplo, um grande grupamento humano, nesse caso, você estava colocando lá no Iraque, realmente, você é assim, vocês que eu estou dizendo, não, você está, você e seu amigo contra os iraquianos, ou seja, vocês não são iraquianos. Não tem aquela história lá do Oriente Médio não dar certo, porque assim, como é que é? Eu contra meu irmão. Eu e meu irmão contra o meu primo. Eu, meu irmão e meu primo contra o resto. É mais ou menos isso, né? Então, a gente se solidariza com aquilo que é parecido com a gente. Agora, eu acho, o que acontece, por exemplo, hoje, nessa questão do desenraizamento, é que, por exemplo, evidentemente, eu não estou falando dos trabalhadores, não, porque não é a violência na favela, por exemplo, não é do trabalhador. Né? A violência é justamente de algumas pessoas dentro, senão o Brasil estava quebrado, porque a maior parte da população é pobre. Então, a violência não está ligada à pobreza. Tanto é verdade que os grandes ladrões brasileiros não são pobres. Né? Eles moram no Morumbi, aqui, que moram onde que as pessoas ricas moram aqui em Belo Horizonte? Retiro das Pedras. Então, então esses caras moram no Retiro das Pedras aqui em Belo Horizonte, moram em Morumbi, lá em São Paulo, moram Ele mora lá também, entendeu? Ele e Cristina Agostinho. Então, você vê, Barreto, que eu acho isso, sabe? Quer dizer, eu acho que é um espectro de coisas que deveriam ser levadas em consideração, e não só quando se pensa, por exemplo, em combate à violência, pensa-se sempre em polícia. Não é a repressão que resolve o problema de combate à violência, é uma série de coisas, inclusive distribuição de renda. Né? Distribuição de renda é uma maneira de combater a violência. Combater o tráfico de drogas é outra maneira de combater. Ter uma polícia de verdade, não uma polícia de repressão, porque aqui nós temos apenas uma polícia de repressão, né? Mas uma polícia realmente comunitária, uma polícia realmente que seja uma polícia que faça parte da comunidade. E também, eu acho, discutir como que essa questão de desenraizamento ela transforma. Eu vou te dar um exemplo mais concreto. Vou até sentar melhor aqui. Sentei. Veja bem, e não tem a ver com violência, mas tem a ver com desenraizamento e como que isso é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Eu parecer agora meio metido, mas é verdade. Eu estava em Grenoble, na França, chique, né? O pessoal que mora lá rouba também? Não rouba. Em Grenoble, não. Aí eu estava lá, e aí a pessoa que estava comigo falou assim, e lá, né, a gente vê os Alpes, assim, aí ele falou assim, está vendo aquela aldeiazinha lá? E eu fiquei olhando assim, e tinha um pontinho lá, eu falei, estou vendo aí. Pois é, lá tem uma aldeia que tem um cemitério do século XIII. As pessoas são enterradas desde o século XIII lá. Eu falei, puxa vida. Aí, na hora, eu pensei assim, incrível, né? A minha família não conseguiu enterrar 2 gerações num cemitério ainda. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a pensar o seguinte, os meus avós maternos vieram da Itália, chegaram no final do século XIX. Bem no final do século XIX. Meus avós paternos vieram de Portugal da mesma época. Eles vieram e cortaram completamente as relações com a Itália e com Portugal, né? Porque eles nunca mais voltaram, como a maioria absoluta dos imigrantes nunca mais voltou, né, para o país de origem. Portanto, eles cortaram totalmente a sua história. Eles não tinham mais história. Porque a história, como é que um mundo ocidental tem a história? A história é no cemitério. Você vai no cemitério e aí você fala que está enterrado o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, não é? Quando você não tem essa relação com o cemitério, você não tem onde começar, você não tem onde saber onde estão os seus mortos. Então, eles cortaram completamente o vínculo com a história. Então, eles tiveram que começar a história tudo de novo.
né? Aí, como é que eles começaram a história? Eles, na região de Rodeiro, aqui em Minas Gerais. Aí, a minha mãe e meu pai saíram da cidade deles e foram morar em Cataguases, porque Cataguases era um pouquinho melhor, e eles achavam que talvez lá tinha indústria e tal, a gente pudesse ser um pouquinho melhor. Então, eles não eram de lá. Eu saí de lá e fui morar em São Paulo, onde eu moro hoje, né? Então, veja bem, você tem aí, nós começamos a história ainda. Não começamos a história ainda. Agora, olha a pergunta que eu me fiz e a resposta que eu vou te dar. E eu mesmo me entrevistar agora, tá, Afonso? Depois você me conta a pergunta para eu te fazer. Tá, depois. Eu me fiz a seguinte pergunta. Se eu não, eu estou parecendo o Roberto Marinho, se algum dia eu lhes faltar, não, eu vou morrer, né? Então, quando eu morrer, eu ia falar, se eu morrer, não. Quando eu morrer, eu tenho um dilema. Onde ser enterrado? Porque, veja bem, em São Paulo, não. São Paulo, não. Por quê? Porque não é a minha cidade. Eu nunca fui um paulistano. Todas as vezes que eu abro a boca, as pessoas falam, você é de... Eles falam geralmente assim, é do Rio de Janeiro. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Aí, tudo bem. Aí, Juiz de Fora, onde eu estudei, não porque eu só estudei lá. Tenho grandes amigos lá, adoro meus amigos, mas eu não sou de lá. Não faz sentido eu ser enterrado lá. Em Cataguases, não tem ninguém em Cataguases. Ninguém. Eu nasci lá, mas minha mãe já morreu, meu pai já morreu, todo mundo já morreu. Então, também não tem ninguém em Cataguases. Aí sobrou o quê? Rodeiro. Mas eu não quero ser enterrado no Rodeiro, sabe por quê? O cemitério de lá é horrível. De verdade, vocês estão rindo porque vocês não conhecem. O dia que vocês passarem em Rodeiro, se vocês tiverem a oportunidade, a cidade é horrível, mas o cemitério é realmente assim, é um cemitério no meio, no morro, assim. Quando chove, desce caixão, osso, lápide, desce tudo, sabe? Então, também não quero ser enterrado lá. Então, eu pergunto para você. Cremação. Não, sabe por que eu não gosto da ideia de cremação? Porque é o mesmo problema da ideia de não ter o cemitério. Sabe por quê? Você crema, some. É como se você nunca tivesse existido. É verdade. Onde que a minha filha vai falar, puxa, a minha raiz é... Não tem. E, então, assim, eu não quero ser cremado também. Não é por razões espíritas, porque os espíritas acham que se você queima o corpo, né? E não é. O meu caso não é isso. O meu caso, realmente, assim, eu quero ser enterrado porque eu quero, pelo menos, começar alguma coisa. Né? Mas aonde? Então, se você vê, se isso, para mim, que sou um sujeito mais ou menos esclarecido, mais ou menos inteligente, eu posso falar, né, gente? Mais ou menos inteligente, mais ou menos esclarecido, isso já é um problema, e não é um problema simples. Realmente, assim, isso psicologicamente é um problema. Agora, imagina isso para uma pessoa que não tem condições de pensar sobre isso. Pensa. Você que pensa que não pensa. Porque, veja bem, a gente acha que a pessoa não pensa porque a gente não percebe a pessoa pensando. Mas, por exemplo, olha como é que a pessoa pensa. Veja bem como é que a pessoa pensa. Eu sou uma pessoa que ninguém me vê, eu sou invisível. Por quê? Porque eu sou o lavador de carro, eu sou o porteiro do prédio, eu sou o moleque que está lá no ponto na farol lá tentando vender flor, ninguém me vê, não é verdade? Ninguém me vê, ninguém vê. Aí, como ninguém me vê, eu também não vejo ninguém, não é verdade? Eu não vejo ninguém. Então, se eu não vejo ninguém, e se o outro não me vê, então o outro não é nada para mim, eu não sou nada para ele, então eu posso matar o outro porque o outro não faz a menor diferença, porque eu também não faço a menor diferença. Então pensa. E pensa mal. E aí tem a questão da violência. E aí, para mim, vem a questão da violência. A invisibilidade, ela permite que você, como você não é ninguém, então o outro também não é ninguém. Porque, veja bem, se a gente fosse pensar um pouco, por que alguém com 18 anos, um cara que, 18 anos, você nem começou a viver ainda, né? Por que alguém com 18 anos pega uma arma, sabe, e sabendo de todos os riscos que ele corre de ser morto assim na esquina, né? Ele, no entanto, ele aceita essa ideia de ser morto ali na esquina. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele é invisível, ele não tem nada, a perder. Entendeu? As pessoas perguntam, poxa, o cara foi assaltar o Zé lá e o cara entregou tudo, ele ainda matou ele, mas por que ele fez isso? Porque ele fez. Porque se fosse ele, o cara matava ele também, não é verdade?
Se o cara virasse as costas e estivesse armado, ele matava. Portanto, assim, é nesse sentido, Barreto, que eu estava tentando compreender um pouco a questão do desenraizamento, no sentido realmente, assim, como que o desenraizamento traz a invisibilidade, o desenraizamento traz esse descompromisso que nós temos com relação ao nosso espaço, né? Por exemplo, assim, no meu prédio, um prédio de classe média, não é um, como é que chama? Retiro, não é um Retiro das Pedras, mas é um prédio... Me paga. É um prédio de classe média e tal, e aí, um dia, eu via lá, tem 2 elevadores, como no seu prédio não tem mais, mas no seu nem prédio, né? Mas os prédios de classe média, tem 2 apartamentos, tem 2 elevadores, e aí, à noite, eu achava estranho, porque assim, todo mundo, depois das 10 horas da noite, chega, aí aperta os 2 botões, aí, onde tiver os 2 elevadores, desce, né? E aí, sobe um e fica um ali, mas esse um acaba subindo também, ou seja, é um gasto desnecessário de energia, porque quando à noite tem só podia ter um elevador funcionando, iria diminuir a metade, não, ia diminuir em 1/4, né? Porque tem de dia, né? Então, diminuiria em 1/4 é isso, né, Barreto? Você que é bom em matemática, né? Diminuiria em 1/4 o consumo de energia elétrica. Eu propus isso ao meu condomínio. E o que eles falaram? Não, porque senão você chega de noite e vai ficar ainda esperando o elevador, entendeu? Então, assim, mas esse não é um pensamento do meu prédio. Esse é um pensamento nosso. Todos nós pensamos assim, sabe? É engraçado isso que você falou do cemitério. Eu também sou neurótico no cemitério. E Père Lachaise, em Paris, depois Lachaise, né? Desculpa. Depois, isso é uma história do Fernando Pessoa que depois eu te conto. Zé Paulo Cavalcante Filho que me contou. Ele violou um túmulo lá. Engraçadíssima a história. Depois de 10 anos, tem uma série de túmulos que não são perpétuos. De 10 em 10 anos, eles exumam e colocam outra pessoa ali e fica o nome. Então, tem túmulo que tem muitos nomes no decorrer do tempo, né? Quer dizer, a história está toda lá. Pois é. Lá em Cataguases, por exemplo, tem um monte tem umas partes do cemitério lá, como em todo lugar, né, que são as covas rasas, né? E ali, por exemplo, nem deixaram sequer nome. Você imagina que tristeza isso? Quer dizer, já é ruim morrer, né? Morrer já é uma porcaria, né? Mas morrer e ainda não deixar nenhum registro, sabe? De que você passou por ali, eu acho muito triste isso. E eu acho que isso, psicologicamente, do ponto de vista social, é muito sério. É muito sério, porque é um país de invisíveis, sabe? Ô, Gustavo, veja bem, eventos ligados ao livro, assim, eu acho fundamentais, mesmo que não se venda livro, porque eu acho que é algo que nós temos que cultivar, entendeu? Nós nunca tivemos essa possibilidade de estar, agora, por exemplo, hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, o pessoal podia estar vendo novela, né? Podia estar vendo o programa eleitoral gratuito, que é muito bom. Não, é hilário, vai. Eu acho a melhor coisa que tem na televisão hoje é o programa eleitoral gratuito. Eu podia estar fazendo um monte de coisas interessantes, né? E nós estamos aqui discutindo literatura. Então, assim, eu acho que todos os eventos que tem o livro como personagem principal é importantíssimo. Mesmo que saia todo mundo aqui, não é esse caso aqui, porque todo mundo vai comprar livro, mas vamos imaginar que em outro lugar, não é este lugar aqui, mesmo que ninguém compre livro, não tem problema. Mas o importante é que estejamos discutindo. Então, isso, para mim, é fundamental. Todo mundo faz que a Flip virou uma Disneylandia. Eu acho que a Flip virou uma Disneylandia, mas não importa. Não importa, sabe? Está ótimo que seja uma Disneylândia, poxa, que o Afonso não faça 5 ou 6 festivais literários, 400 por ano. Na França, a média é um festival literário por dia, na França. Então, isso é fundamental. Isso, assim, ninguém, sinceramente, vai me convencer de que evento, mas para quê? Ninguém vai me convencer do contrário, porque isso realmente para mim, pelo menos para mim, isso é fundamental. Num país
em que não se discute nada, que as pessoas estão discutindo isso, assim como, por exemplo, a gente fala assim, mas hoje qualquer um publica, que ótimo, quero que qualquer um publique mesmo, entendeu? Quanto mais gente publicar, melhor. Qual o problema? Entendeu? Eu acho que as pessoas têm medo de concorrência. Eu não tenho medo de concorrência, sabe? Não tem concorrência. Um país que ninguém lê, imagina se tem concorrência. Entendeu? O cara, por exemplo, publica o livro Memórias da Minha Avó. Pô, deixa o cara publicar o livro Memórias da Avó dele. Qual o problema? Entendeu? Então, assim, também não tem nada contra. Eu quero mais que cada um de vocês publique um livro que seja muito sucesso. Também não vejo nenhum problema nisso. Com relação, você está falando da academia, a academia tem recebido muito bem a literatura brasileira contemporânea. Eu não sei, assim, eu te digo assim, em alguns nichos, porque em outros não, né? Tem algumas universidades que ainda acham que tem aquele lema da polícia do Rio de Janeiro, né? Que autor bom é autor morto, né? Que nem a polícia fala, né? O bandido bom é bandido morto, né? Tem algumas universidades que continuam achando que o autor bom é o autor morto, mas tem outras que não. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília. A UENG aqui agora escolheu 2, o Vilela e a Lia Luft. Para vestibular, né? Não, mas eu digo em termos de estudo mesmo. Enfim, não importa. Tem um monte de nicho hoje de universidades que estudam. Né? A UFMG mesmo tem alguns professores que estudam literatura brasileira contemporânea. Portanto, assim, a universidade tem prestado atenção. E eu vou te falar mais, a grande crítica literária que se faz hoje sobre literatura brasileira contemporânea está na academia, não está nos jornais. Não está nos jornais. A academia tem sido extremamente rápida e muito sensível para isso. Você pode falar, mas qualidade... Vamos discutir qualidade de trabalho neste momento. Vamos discutir que realmente assim, há um interesse muito grande da academia em relação à literatura brasileira contemporânea. Agora, citar autor, Gustavo, eu nunca vou citar. Sabe por quê? É sempre uma coisa desagradável. Por quê? Porque, assim, eu vou citar alguns autores, vou esquecer de outros. Eu vou citar os meus amigos, não vou citar as pessoas que eu não gosto, que não é correto. Eu acho que não é correto. Mesmo tem um cara, por exemplo, que eu não suporto, mas eu acho que ele escreve bem. Quem é? Entendeu? Não, estou falando em tese. Ele acha que eu sou de Cataguases, por ser de Muriaé, eu sou de Cataguases, não vem, não. Entendeu? Então, assim, o que eu te digo, e isso eu posso dizer, que certamente, hoje, a literatura que se faz no Brasil, a literatura contemporânea que se faz no Brasil, é de alta qualidade. Quem não quer ver isso, não veja, não tem problema. Agora, evidentemente, que você tem toda a razão. Tem autores que são insensatos e não estão com essa bola toda, e tem autores que não são tão conhecidos que são muito melhores. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você pega, por exemplo, um autor que eu acho assim, um dos maiores autores de literatura brasileira de todos os tempos, chamado Dionélio Machado. Quem conhece Dionélio Machado? Está vendo? Poucas pessoas, está vendo? Mas poucas pessoas conhecem o Dionélio Machado. Agora, outros autores, sabe, são muitíssimo conhecidos. Eu sou frequentador de sebo, eu e o Afonso também. E eu sei, eu te digo, o sebo é o melhor lugar que o escritor devia frequentar, sabe por quê? O sebo é um cemitério de vaidades. Então, por exemplo, você chega no sebo lá e fala assim, nossa, esse autor aqui ganhou o prêmio fulano de tal, de 1900 e tal, o maior prêmio literário daquele ano. Você não tem ideia de quem seja. Entendeu? Você pega jornais da época e fala assim, páginas e páginas e páginas, fulano de tal, grande revelação. Não vou falar, não, vou falar de futebol. Revista Placar, deixa eu pensar, que década de 70, final da década de 70 talvez, fez uma vez, eu digo isso porque foi por acaso um dia eu vi isso, eu achei genial. Ela fez uma capa que era assim, estes são os grandes jogadores daqui a 10 anos. Tinha lá 12, 13 jogadores, tudo com 15 anos, todos tinham 15 anos. Tá? Todos, assim, gênios do futebol. Esses caras aqui vão ser os caras que você vai ouvir falar daqui a 10 anos. Tá? Esses são os gênios do futebol. Desses 15 jogadores, eu vou te falar o único jogador que você já ouviu falar. O único, chamado Zinho, o famoso aspirador. Lembra do... Enceradeira, aspirador. Tá vendo? Ela conhece mais futebol do que eu, tá vendo? Muito obrigado. Um jogador, e nós estamos falando de futebol, não estamos falando de literatura, né?
Então, assim, é assim sempre foi, entendeu? Então, não é uma coisa do nosso tempo. Agora, eu garanto isso para você, é a literatura mais, digamos assim, democrática que se faz hoje no Brasil. Sabe por quê? Porque mulheres escrevem, índios escrevem, negros escrevem, homens escrevem, homossexuais escrevem, favelados escrevem, classe média baixa, todo mundo escreve. Entendeu? Então, este momento é o momento em que a literatura está mais democrática. Do meu ponto de vista, evidentemente, posso estar equivocado. Indicar sobre isso? Olha, lá na Inglaterra é assim, porque as pessoas todas querem ser inglês, todo mundo fala inglês, então é exceção. É entre os brasileiros. Pois é, não, então, mas é que todo mundo quer falar inglês, né? Então os caras ficam, não quero falar com brasileiro, não. Como é que eu faço para desenvolver personagens? Eu não sei, como é que é o seu nome? Angelino. Angelina, eu não sei, Angelina, porque eu acho assim que esse é o tipo da questão que é quase é difícil de você ensinar alguma coisa que não, no meu ponto de vista, não é ensinável. Eu acho que, por exemplo, é ensinável você, por exemplo, discutir questão de foco narrativo, é ensinável você, por exemplo, discutir estruturação de personagem, estruturação do romance ou do livro de contos. Isso tudo, talvez. Agora, como que você consegue desenvolver personagens? Eu não sei. Eu vou falar para você o seguinte: a minha não é técnica, não. Como eu faço? Tá? Eu faço o seguinte: eu não anoto nada, absolutamente nada. Nunca anotei nada. E o que eu tento fazer é, por exemplo, quando eu vou citar, tá, Afonso? Se eu citar, eu ganho mais o cachê ou é a mesma coisa? Depende da citação. Pirandello. Não. Ah. Sacanagem, Pirandello é importante. Está morto, meu filho. Isso é verdade. Não dá para cobrar nada. Não dá, tá vendo? Não dá nem. Tá bom. Então, mas eu vou citar assim mesmo. Mas o Pirandello tem uma história dele muito engraçada que ele diz assim: toda sexta-feira à tarde eu dedico a dar audiência a personagens. Então ele tem uma salinha, aí tem uma antessala, na antessala ficam lá os personagens, ele manda cada um entrar, e o personagem senta, conta a história para ele, e ele vê se aquela história é interessante, não é? Eu acho muito boa, que é mais ou menos o que eu tento fazer, de uma maneira diferente, que é o seguinte: primeiro, eu só vou escrever uma história quando o personagem me convence de que aquela história é legal de ser escrita, quer dizer, que realmente faz sentido. E aí eu tento sempre me colocar no lugar do como que aquela determinada pessoa, como que ela sofre como ela é afetada por determinada coisa. Então, vou te dar um exemplo concreto assim. Eu sempre achei esquisito, porque ali na Praça da Sé, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas é uma praça muito curiosa do ponto de vista da antropologia. Tem de tudo ali, né? Tudo quanto é tipo de pessoa tem ali. E eu achava muito curioso que tem um sujeito, talvez aqui em Belo Horizonte também tenha, que é um sujeito que ele marca no chão assim, um quadrado, e ele fica no meio daquele quadrado pregando sozinho. Ele abre a Bíblia e começa, porque um capítulo tal, versículo tal, sozinho. E todo mundo passa ali, acha graça, acha engraçado, esse cara é louco, esse cara é maluco e tal, né? E eu olhava aqui, cara, por que será que esse cara, o que será que esse cara sente, o que passa pela cabeça desse cara, né? E aí, então, eu tentei entendê-lo. Eu me coloquei no lugar dele. Eu não fui lá para pregar, evidentemente. Poderia até ir falando desse jeito, podia até pregar. Está parecendo. Né? Mas não fui. Mas eu fiquei lá observando ele e tentando entender como que esse cara, por que ele faria isso, por que ele faz. Ele não é louco. Ele não é louco. Por que ele faz isso? E aí, então, no Eles Eram Muitos Cavalos, tem um trechinho, que é exatamente esse cara. Esse cara não, mas é um pregador ali da Praça da Sé, que está... ele não está sendo visto, eu não estou vendo, ele está sendo narrado de dentro. Entendeu? É mais ou menos isso que eu uso. Eu tento sentir os cheiros. São 5 sentidos, né? Sempre eu esqueço. São 5. Quais são? Vamos lá. Audição. Eu sempre tento ouvir, tanto que eu não uso aqueles negócios de iPod, iPad, né?
Não uso. Auricular. Auricular, pois é, não uso aquele negócio, que eu gosto de ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo, às vezes, e é legal, às vezes você vai andando na rua, aí tem duas pessoas conversando assim, você vai atrás delas, tem umas histórias fantásticas, sabe? É muito legal. E agora, com o negócio de Quando o pessoal celular... prende essas pessoas, não sei se você está sabendo. Esse pessoal que está andando atrás dos... eles prendem, é verdade. Aí eu tenho que disfarçar. Não, e hoje com o celular, então, é uma maravilha, né? O cara pega o celular e fala inteiro, o cara fala, você sabe, eu estou com aquela dor assim, não, não, rapaz, passou, agora é de atrás, assim, tá. Você fala, cara, esse cara está falando, não é incrível? Acho fantástico. Mas então, a audição, aí tem o quê? Olfato. Tem olfato, sentir os cheiros, sabe? Porque eu não consigo escrever sem sentir os cheiros. Eu, sim, quando eu estou escrevendo, eu estou sentindo o cheiro que está ali naquele lugar que eu estou escrevendo. Depois tem a visão. Eu também não, para mim, é fundamental ver as coisas que eu estou escrevendo. Ver mesmo, eu sei detalhes das coisas que eu estou escrevendo. Tato. Sentir mesmo, sabe assim, é um movimento sinestésico mesmo, sabe? É você realmente perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta e pegar nelas e tudo. E está faltando uma que é paladar e sentir o gosto das coisas. Então, assim, isso, se você consegue fazer com que isso seja introjetado em você, isso vira sangue, né? E se vira sangue, ele que te dá, ele que faz com que você viva, e, portanto, ele vai sair nos seus dedos. Eu acho isso. Depois eu vou sortear esse livro aqui. Aí eu vou mostrar só para vocês antes, assim, olha, ele vai sortear esse livro aqui. Eu vou sortear esse livro, né? Você vai sortear. Então. Esse aí não, que é da Não, esse é seu. Eu lancei, quinta-feira, eu lancei a minha autobiografia, e é esse livro aqui, ó, A História Verdadeira do Sapo Luiz. É a minha autobiografia. Então, vocês também podem, se vocês não gostarem do sobrinho, da filha, dá de presente. Para encher o saco deles, né? Eu acho que ainda não está, porque ele foi lançado muito recentemente. Nós tentamos trazer, não conseguimos. Né, então. Que tem realmente assim, umas ilustrações magníficas. Realmente é uma coisa linda demais. E eu vou aqui, para vocês verem, eu vou passar as mãos aqui do meu colega, presente. Não, eu vou autografar depois, tá? Muito obrigado. Essas suas ideias sobre o desenraizamento, essas colocações que você fez aqui, elas já estão escritas em algum lugar? Você está amadurecendo essas ideias ou elas vão ficar no chão, vão apodrecer e você não vai escrever? Eliana, deixa eu pensar. Assim, desse jeito que eu estou expondo aqui, acho que não estão estruturadas assim, não, mas elas estão em alguns textos que eu escrevi. Aliás, Eliana, você me fez um grande favor, porque eu vou poder fazer propaganda. Não, então, mas é propaganda, é boa. Porque assim, não aumenta o cachê não, né? Hã? Não? Não aumenta o cachê não. Né? A Eliane tem que ganhar alguma coisa. Não, é que este ano ainda eu vou lançar um outro livro que se chama Minha Primeira Vez, que reúne crônicas que eu tenho publicado no jornal O País. Mas eu estava na Bienal agora, e aí, mas por acaso mesmo, você me falou isso e é por acaso. Eu estava conversando com uma editora e ela me falou assim, tem um texto, tem 2 textos, aliás, que saíram aqui pela editora da UFMG, em livros de ensaios, que ela falou, eu queria muito aqueles textos e tal, mas 2 textos não dá para publicar um livro e tal, você não tem outras coisas, não? E aí eu falei com ela na hora, não tenho. Mas aí ela falou, não tem nada. Aí eu comecei a pensar, e aí eu lembrei que sim, eu tinha outras coisas. Mas não tinha, quer dizer, isso está espalhado, essa ideia. Mas você me deu uma boa ideia, de repente, quem sabe eu junto estudo, né? Então, Eu sei que paga ela, eu não, viu? Não, você pode pegar, tá? Depois você pega direitinho, entra lá no Sempre um Papo e fala, olha, Meu nome é Diogo, Rufato, inclusive. A gente já se conheceu. Nós nos conhecemos em Passo Fundo. A minha pergunta, eu ia fazer uma brincadeira, assim, se você quiser, tem um cemitério em Carazinho, no Rio Grande do Sul, que tem Rufatos lá, então... Né, Quantas gerações estão enterradas lá? Uma. Então, tá vendo? Uma geração. Uma também não quer. Não vou só. Mas a minha pergunta era, eu tenho percebido, acho que é um pouco na questão da violência e do desenraizamento junto,
que eu acho que o Brasil foi um país católico e atualmente já não é mais tanto, está pendendo muito para ser um país evangélico, né? A gente vê, eu estou assustado com o número de conversões que estão acontecendo e eu estou mais assustado com a questão dos evangélicos terem sido, de certa forma, um grupo oprimido e perseguido e hoje serem um grupo que constituem a maioria e que perseguem horrivelmente os outros grupos, né? De minoria, de outras religiões, homossexuais, enfim, a gente vê aí todos os dias. E a gente está vendo isso nas eleições. Então, eu estou um pouco assustado com isso e eu acho que isso também influencia na violência no cenário brasileiro. Então, eu gostaria de saber o que você pensa disso. Diogo, olha, deixa eu te falar. Eu acho que essa questão da religião é uma questão realmente muito interessante, embora seja uma questão muito polêmica e bastante espinhosa, mas eu acho que alguns pontos a gente tem que tentar separar para a gente poder refletir sobre elas. A primeira questão é a seguinte: o catolicismo, e eu e você somos, né, italianos, e a gente sabe o quanto o catolicismo influencia a nossa vida, mas o catolicismo também perseguiu e persegue os homossexuais. Nunca o catolicismo abriu mão da questão do sexo por procriação. O catolicismo é contra o aborto. Então, não há nenhuma diferença nesses pontos específicos dos evangélicos. Depois eu vou falar aqui evangelho. Não há. Então, assim, eu acho, do ponto de vista digamos assim, ideológico, nessas questões, não vejo qualquer diferença. Nenhuma. Sinceramente, não vejo. Agora, vamos então agora separar evangélicos. Evangélicos aqui no Brasil é dado como uma coisa assim, em geral, né? Só que nós temos que lembrar que, sim, o evangelho não é uma coisa em geral. Existem os protestantes históricos, né, que são luteranos, batistas, e aí me ajudam mais quem? Presbiterianos, etc. e tal. Existem anglicanos, existem os pentecostais, que são as igrejas que, de alguma maneira, nasceram a partir dos protestantismo, que são aqueles assim, metodistas wesleyanos, né, que os metodistas eram protestantes, mas os wesleyanos já não são. As igrejas, por exemplo, presbiteriana Maranata, que é presbiteriana, mas não é presbiteriana. Ou seja, esses são pentecostais. E ainda existem os neopentecostais, que são aquelas igrejas que já nasceram no Brasil, que são as igrejas as igrejas eletrônicas, né? A Universal do Reino de Deus. Aí tem um monte, né? Tem um monte de nomes e tal, e que, na verdade, eles chamam de denominações, né? São as denominações. Muito bem. Então, separados isso, aí a gente também tem que pensar em dois pontos, eu acho. A questão da religião, para mim, é muito complexa. Primeiro, como que essas denominações elas atuam. Então, só para você ter uma ideia, há uma justificativa para a gente demonizar, e eu acho perigosíssimo, tanto quanto você, porque elas são fundamentalistas, e é por isso que talvez seja o grande problema, porque o fundamentalismo, seja ele de que religião for, é um problema, né? O catolicismo, por exemplo, não é fundamentalista. Aliás, o catolicismo não é nada, porque todo mundo é católico, mas ninguém está nem aí, né? O cara fala assim, pequei mesmo, eu vou no padre, ele resolve, né? Mas os fundamentalistas não. O fundamentalismo leva realmente a sério. E aí, o fundamentalismo leva a sério para o bem e para o mal. Eu acho que se não fosse os pentecostais, os neopentecostais, a violência no Brasil era muito maior. É muito maior. Sabe por quê? Porque não é porque vamos fazer uma conta matemática. Deixa o Afonso fazer uma conta matemática aqui. Por que a gente já pararam para pensar por que os pentecostais e neopentecostais fazem tanto sucesso? Pois é, eu já pensei sobre isso.
E eu vou te falar por que eles fazem tanto sucesso. Não é uma verdade, é uma verdade minha. Eu acho que é por isso. Porque, veja, todo mundo, nós, católicos, brancos, de classe média, falam, esse pessoal é burro, né? O cara pega um pobre e pega o dinheiro dele e dá para o pastor, né? Como a gente fazia com o Papa também, a gente fazia a mesma coisa, né? Mas vamos fingir que não. Mas é hipocrisia, porque nós fazíamos a mesma coisa. Mas vamos pensar por que o cara faz isso. Eu vou te explicar agora, não do ponto de vista ideológico, matemático. Imagina o seguinte, olha, vamos pegar para a gente simplificar uma família, mãe, pai e um filho. Tá? A mãe trabalha, porque geralmente nessas famílias pobres estruturadas, a mulher sempre que trabalha. A mãe trabalha e ganha 100 por mês, sem qualquer coisa, tá? Só para a gente fazer uma conta. Ela ganha 100, o marido é desempregado, bebe, e o filho não quer estudar e ainda está metido com os moleques de droga no bairro. Tá? Então, ok, ela trabalha, ganha 100, chega em casa, tem um marido bêbado que bate nela ainda, que gasta dinheiro dela, porque ele gasta dinheiro para pagar a bebida, né? E tem um filho que dá uma dor de cabeça nela danada porque ele está mexendo com droga e gasta dinheiro. Tá certo? Aí ela vai, um dia, passa em frente a uma igreja, aí o pastor fala, irmã, vem cá. A primeira coisa que o pastor faz é isso. Ela pergunta, o que ela pergunta? Qual é o seu nome? Você nunca vai entrar numa igreja católica, o cara vai falar assim, não, você entrou, sabe? Mas na igreja, assim, ele pergunta, qual é o seu nome? Aí, ou seja, você deu uma identidade para a pessoa, coisa que nós não temos. Então, você deu uma identidade. A pessoa é Maria. Maria, minha irmã, entra aqui, vamos lá, vamos orar. E ela começa a orar. Aí, ele pergunta para ela, qual é o seu problema, Maria? Ela fala, meu marido bebe, está desempregado, o meu filho está mexendo com droga e tal. Aí, ele vira para ela e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trazer seu marido aqui para a igreja. Vamos trazer ele aqui. Aí, ela está tão feliz, ela pega dos 100 dela e dá 10%, que é o dízimo, né? Quanto que ela ficou, então? Você fala, mas é burra, né? Porque ela tirou mais dinheiro, ela já estava gastando com o marido, estava gastando com o filho, e agora vai gastar com o pastor também. Ela é estúpida demais, né? Ela deu 10, ou seja, ela já vivia uma miséria nada com 100, e agora vai viver pior ainda com 90, não é verdade? Mas ela traz o marido dela para a igreja. Aí chega lá, o pastor fala, meu filho, você tem que parar de beber, sua vida está sendo um inferno, olha o que você está fazendo da sua vida, vamos arrumar um emprego para você. E eles têm uma rede social fantástica. Aí o irmão Mário trabalha com, sei lá, com o quê? Com que ele trabalha? Com ar-condicionado. Obrigado, Afonso. Aí ele trabalha com ar-condicionado e aí leva o marido dela para trabalhar com ele com ar-condicionado e paga para ele quanto? 100. Tá certo? Mas ele vai ter que dar 10% para a igreja, não tem? Então, mas só que aí colocou mais 100. Então, agora, eles, ao invés de ser 90, que ela tirou 10, né? Ao invés de 90, agora são 180, que estão tirando 20, tá certo? E, além do que, ela ganhou mais, porque o cara parou de beber. Então, melhor ainda. Bom, agora tem um filho ainda dando problema. Aí eles conseguem trazer o filho também para dentro da igreja. E aí, eles dão, cara, não é 10, não, se quiser, eles dão 50%, porque tirou o problema da vida deles. Então, assim, a gente tem que pensar, e eu concordo com você perfeitamente, que o fundamentalismo é um grande problema para a gente. Agora, para a gente poder discutir e refletir sobre isso, a gente tem que conhecer o que é. Porque não é à toa que as pessoas fazem isso. Ninguém é burro, não. Entendeu? Ninguém é estúpido de ficar enfiando dinheiro no Edir Macedo. Todo mundo fala, pô, o pobre é muito burro mesmo, né, cara? Eles ficam enriquecendo o Edir Macedo. Como nós enriquecemos a igreja no Vaticano? Alguma coisa em troca você leva. E eles estão levando muita coisa em troca. E eu não tenho dúvida, sinceramente, que não fossem os evangélicos, de uma maneira geral, a violência no Brasil era muito maior. Isso é fato. Você ouve rap? Pois é, eu ouço. Ouve os raps em São Paulo, você vai ver como que aquele pessoal rap defende os evangélicos. Ele fala assim, o único cara que me ouvia era o pastor. Não está defendendo a igreja, né? Assim, o único cara que me ouvia era o pastor. Entendeu? Não era a igreja católica, não está presente nesses lugares. Quando está, tem um padre lá que faz um trabalho, coitado, sozinho. Não está. Então, assim, para pensar sobre essa questão do fundamentalismo no Brasil, a gente tem que pensar por que eles estão tão assim. E não é só no Brasil, a Irmandade, Fraternidade, Irmandade Branca, né, lá no Egito, como
como é que era a Irmandade, chama? Bom, enfim, que elegeu Irmandade Muçulmana, que elegeu legitimamente, democraticamente, o presidente do Egito, que foi um golpe de Estado, tirou ele. Por que aquele cara ganhou a eleição? Exatamente por quê? Porque as únicas pessoas que iam dar apoio a eles era a Irmandade Muçulmana, que estava presente em tudo quanto é bairro pobre lá do Cairo, por exemplo, onde o Estado não estava presente. Então, assim, hoje nós temos a disputa nas comunidades pobres entre traficantes e evangélicos. Aí você escolhe o que você quer. Olha, só para você ter uma ideia, o mercado editorial brasileiro, uma parte importantíssima do mercado editorial brasileiro é de livros espíritas, porque os espíritas são os maiores compradores de livros do setor. Eles compram muito livro. É uma classe média, não necessariamente classe média alta, é uma classe média, não é classe média baixa, não. Sim, mas aí é assistência, né? Lá não, eles têm um trabalho de proselitismo mesmo, né? Você relacionou a questão do desenraizamento à violência. Como você vê a parcela da mídia, a questão da violência? E, talvez, não sei, a questão do próprio desenraizamento também. Então, esse é um problema, na verdade, né? Porque fica parecendo que defende-se uma certa limitação na mídia. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de censura, e não tem que ter censura em momento algum. Mas eu acho que tem que ter responsabilidade. E a mim me parece, muitas vezes, assim, que a superexposição da violência nada mais é do que uma realimentação da violência. Agora, aí alguém vai e fala, então você defende a censura desse problema. Não defendo a censura, de jeito nenhum. Eu acho que censura de forma alguma. Agora, eu acho, sinceramente, que tinha que haver uma responsabilidade. Porque, assim, é evidente, todas as vezes que acontece isso, por exemplo, eu estou confuso com relação a datas já, porque eu fico viajando tanto e a gente perco um pouco dessas coisas, mas não sei se vocês percebem, toda vez que ocorre um tipo de crime e a mídia faz um carnaval, assim, esse crime acaba acontecendo depois. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Quando aconteceu aquele cara lá em São Paulo que jogou a filha pela janela, né? Nardone, exatamente, Nardone. Aí foi um carnaval e tal. Logo depois, houve a repetição de uma mesma situação como essa. Aí, este ano, no Rio Grande do Sul, houve aquele menino lá que matou a mulher. Então, assim... Só como exemplo, desculpe te interromper, o caso da decapitação do soldado americano, em Santa Catarina, quando teve agora a Curitiba, né? Teve a rebelião, a primeira coisa que eles fizeram foi decapitar 2. Você vê, pode parecer um discurso meio obscurantista e tal, mas eu não acho, sinceramente, eu acho que tinha que haver, não censura de forma alguma, nunca, mas responsabilidade, por causa disso, sabe? Porque é evidente que é uma realimentação. Por exemplo, eu não sei se hoje ainda mas até eu sair do jornal, a gente, no Jornal da Tarde, no Estadão, no Grupo Estado, era proibido dar matéria sobre suicídio. Não sei se ainda é hoje. Sim. Né? Proibido, é uma regra velada. Não, proibido internamente. Mas por que não se publica para não incentivar o suicídio, né? Mas o homicídio, sim. Então, eu não consigo entender. Por exemplo, na Europa, em alguns países da Europa, é proibido mesmo que você dê uma matéria a respeito de determinados assuntos sem que esse assunto tenha sido julgado. Por exemplo, o caso lá daquela menina que sumiu em Portugal, a Madeleine, lá, e chega a ser até ridículo, porque os jornais portugueses davam matéria sobre aquilo sem falar o que era. É estranhíssimo, mas né, ele falava assim, uma menina inglesa que sumiu no Algarve. Né? E continuada, mas ninguém sabia quem era a menina inglesa, por que sumiu, nada, porque não podia. Então, assim, eu não sei, eu acho uma questão muito séria essa, sabe, da responsabilidade da mídia.
vira e mexe, alguém vem, algum deputado vem querer discutir essa questão, aí hipocritamente todo mundo diz, imagina, censura. Ninguém está afim de discutir isso a sério, né? Porque esses programas de super expositivos, super exposição, na verdade o que eles fazem é expor pobre, né? É alimentar preconceito, porque em geral eles ficam lá fazendo alimentando preconceitos contra preconceitos de classe, preconceitos de raça, falando bobagem, pregando pena de morte e dando de macho. Se fosse eu, bandido, o cara tá lá no estúdio falando com o cara que tá lá, bandido, eu te arrebento, até eu, né? Fato, muito obrigado. Obrigado a vocês todos por terem me aguentado até agora.